Bom dia, boa tarde, boa noite. Cássio Eduardo, terapeuta energético, mais uma vez com vocês aqui no programa Uma Palavra para Sanar. O propósito desse programa é levar cura a todos. E hoje, como eu prometi, vou falar sobre a emoção medo. No programa anterior, eu estava partilhando com vocês sobre a culpa e dizendo que o medo e a culpa são duas emoções que não nos permitem caminhar, não nos permitem ir. E é interessante isso. Eu gosto muito de uma música cantada por Lenine e Julieta Venegas que fala exatamente dessa emoção, o medo. Como que o medo é uma sombra, como o medo ele acaba deixando a gente parado no mesmo lugar, né? Estagnado. E é isso, né, gente? Quantas doenças que desencadeiam em nós por causa do medo, né? Síndrome do pânico, toque. Eu mesmo desenvolvi toque na infância, adolescência e sofri com isso até mesmo no começo da fase adulta. E por causa de tantos medos, eu fui agregando tantas formas loucas, né, ali, difíceis de viver. E para limpar tudo isso eu tive que enfrentar. É interessante, gente, para que a gente supere o medo, nós precisamos enfrentá-lo. Nós precisamos de uma força gigantesca para enfrentá-lo. E nós vamos encontrar essa força na outra emoção, numa outra emoção, que é a raiva. Mas, como eu já disse, né, é importante trabalhar com as emoções transmutadas, sublimadas. Então a raiva sublimada, ela se torna euforia. Então a gente pega a euforia e joga ali em cima do medo. E dessa maneira é como se fosse um calmante, a gente aplaca aquele medo e conseguimos ter forças para realizar. E nos tornamos o quê? Esse medo, ele evolui, ele vai para um outro estágio, para o estágio da sublimação, para o estágio da transmutação dessa emoção, que é a cautela. Então o medo, ele vira cautela. Uma pessoa cautelosa realiza? Sim, realiza. Ela vai, ela segue, ela faz. Porque a maravilha da nossa vida é o fazer. É o fazer. A gente pensa, a gente sente, mas é na realização, é no fazer que nós realmente concretizamos. É no fazer que nós trazemos aqui para a terceira dimensão e realizamos. Então, essa euforia, ela vai aplacar o medo. E como que nós vamos ficar eufóricos? Nós podemos lembrar de qualquer momento onde a gente teve muita raiva. E se nós não temos esse momento, um filme pode ajudar, uma programação, né? Uma programação mental. A gente pode usar também a âncora, sempre que. Sempre que eu me deparo com medo, eu lembro de um dia de muita raiva, de muita fúria. E aí o nosso corpo começa, então o cérebro começa a secretar esse combinado de hormônios, inclusive até mesmo a suprarrenal ali, né? Vem com a adrenalina e o nosso corpo começa a vibrar nessa emoção da raiva. A gente transmuta essa emoção, porque a gente sabe que a gente precisa dela aqui no frontal. Então a gente visualiza essa raiva subindo, subindo e se transformando em euforia. Quando chegar aqui em euforia, nós colocamos em cima do medo. Esse é um exercício, gente. Temos que fazer todos os dias para conseguir ficarmos assim, peritos em fazê-lo. Entende? Porque às vezes parece meio complexo, mas de tanto fazer, fica muito simples, muito comum. Entende? Assim como qualquer outro exercício. Eu me recordo quando eu comecei a ir à academia, como era difícil alguns exercícios que hoje são fáceis de serem executados. Entende? Então isso que eu estou passando para vocês é um exercício. Para que a gente consiga então, com as próprias emoções, estar neutralizando a outra, sublimando a outra, né? E levando realmente o nosso ser para um ponto muito melhor, onde nós não estejamos assim mergulhados em psicotrópicos, em medicamentos, ou então nas próprias emoções, escravos das emoções. Nós não podemos, nós temos que usar as emoções ao nosso favor. Né? E como que é importante isso, gente? Como eu estava falando também no programa anterior, a emoção medo ela é muito usada, infelizmente, por muitos segmentos religiosos, onde faz com que a gente, por causa do medo, não seguimos com a nossa vida, não realizamos. Né? E a gente está sempre voltando para tentar ajuda, para tentar realmente ser uma pessoa melhor, porque eu estou com medo do inferno, eu estou com medo do purgatório, eu estou com medo de, enfim, né, de perder a minha alma e assim por diante. Tanto são as crendices, né, e as crenças, vamos dizer assim, que nos colocam na mente, né, que colocam na nossa cabeça.
Então isso é muito importante da gente ter sempre essa reflexão, né? É interessante, gente, que sempre eu digo para vocês que todas as emoções são boas, né? Todas as emoções são boas, desde que nós transmutemos. Nós não podemos parar no básico, né? Na parte primitiva, né? Dizem alguns estudiosos que esse medo fez com que a gente se protegesse lá no tempo das cavernas, né? Do homem primitivo. Fez com que a gente corresse ou se escondesse, né? Mas também a raiva fez com que o homem primitivo enfrentasse. A vida está aqui para ser enfrentada. Então a gente precisa desse enfrentamento. A gente precisa encarar as dificuldades, né, com coragem, com determinação, né? E nos livrarmos, né, das crenças limitantes. Essas crenças que fazem com que a gente fique sempre, né, em círculo, caminhando em círculo. Não evoluímos, né? Então veja bem, a emoção medo, lá na parte básica, no sistema límbico, na nossa parte mais primitiva, está ali falando forte. A gente tem que pegar essa emoção e levar para um patamar mais evoluído, que é ficar cauteloso. Eu mesmo assim sempre estava tranquilo, né? Em outro momento da minha vida, porque não, eu sei lutar, eu sei brigar, né? Eu sei me proteger, então eu não era uma pessoa cautelosa. Até que eu fui roubado 2, 3 vezes, até que eu fui vítima de um sequestro relâmpago. Então, quando eu vou chegar na minha casa, eu dou uma volta na praça, eu olho para todos os lados, né? Se tem alguém suspeito, eu dou uma volta no quarteirão, né? Vou sair de casa, eu olho para os dois lados, para frente e para trás, só não olho para o céu, né? Acho que eu vou começar a olhar para o céu também, porque eu me tornei uma pessoa cautelosa devido a essas experiências. Então, assim, não fiquei trancado na minha casa com medo de ir, com medo de enfrentar. Não, eu adotei um outro comportamento, né? Porque precisei sublimar a minha emoção, porque a princípio é medo mesmo que vem, né? A gente tem medo de ser roubado, de ser assaltado, de ser morto, de perder dinheiro, né? E isso vai fazendo com que a gente fique no estado de letargia. A gente não sai, a gente não vai, a gente não produz, né? Tem pessoas que têm dificuldade, né, de se expor, ela está sofrendo, né? Se torna uma pessoa subserviente, onde todo mundo manipula, ela faz a vontade de todo mundo, menos a dela, porque ela tem medo. Tem medo de falar, tem medo de se expressar, né? Tem medo de dizer os seus pensamentos, se coloca em situações desagradáveis porque não se posiciona. Tem pessoas que por tanto medo ela causa problemas no trânsito. Já se deparou com pessoas que não definem a sua faixa? Ela não sabe, ela dá seta para um caminho e ela vai para o outro. Ela fica no meio entre duas faixas. A pessoa que tem medo, ela fica em cima do muro. Ela não vai, ela não avança. Entende? Então a gente tem que prestar atenção. Quando é que esse medo está nos atrapalhando? Quando é que eu preciso transmutá-lo? Eu tenho que levá-lo para esse estágio da cautela? É na cautela que a gente precisa realmente vibrar, não no medo. O medo é o comecinho, né? Eu até me expressei mal, é na cautela que nós temos que estar com a nossa frequência. A vibração é a primeira, né? A primeira pancada. O básico é o medo. Está lá no nosso sistema límbico, na nossa parte mais primitiva. Mas quando nós evoluímos essa emoção, ela vai para um estágio evoluído, um estágio mais avançado, onde ela vira uma frequência. Onde nós temos que estar com as nossas emoções? Nessas frequências mais evoluídas. Então o medo precisa estar nessa situação de cautela, aonde ficamos sempre. Assim a gente consegue realizar, assim a gente consegue viver com qualidade de vida. Nós não seremos escravos, nós não seremos aprisionados, não, porque a gente não vai permitir isso, entende? Então, como eu disse para vocês, essas palestras é somente uma introdução, eu tenho as de forma mais profunda. Hoje eu quero somente deixar um gostinho para vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo programa.